Olá, nesse vídeo, vamos aprender frases essenciais em inglês usadas no dia a dia. Já prepara aquele café e vamos começar. Situações do cotidiano. Como se pronuncia? How are you today? Em português? Significa como você está hoje? Como se pronuncia? What do you do for a living? Em português? Significa o que você faz para viver? Como se pronuncia? Can I help you with something? Em português? Significa posso te ajudar com alguma coisa? Como se pronuncia? I would like a cup of coffee, please. Em português? Significa eu gostaria de uma xícara de café, por favor. Atenção, você está perdendo tempo, pois acabou de ser liberado acesso ao curso de inglês online. Acesse o link na descrição e se inscreva. Vamos continuar com o vídeo. Como se pronuncia? Where is the nearest bus stop? Em português? Significa onde fica o ponto de ônibus mais próximo? Introduções e cumprimentos. Como se pronuncia? Nice to meet you. Em português? Significa prazer em conhecê-lo. Como se pronuncia? What's your name? Em português? Significa qual é o seu nome? Como se pronuncia? How do you spell your name? Em português? Significa como você soletra seu nome? Como se pronuncia? This is my friend, John. Em português? Significa este é o meu amigo, John. No restaurante. Como se pronuncia? Can I see the menu, please? Em português? Significa posso ver o cardápio, por favor? Como se pronuncia? I would like the special of the day. Em português? Significa eu gostaria do prato do dia. Como se pronuncia? How much does this cost? Em português? Significa quanto custa isso? Como se pronuncia? Can I have the bill, please? Em português? Significa posso ter a conta, por favor? Como se pronuncia? Do you accept credit cards? Em português? Significa vocês aceitam cartões de crédito. Compras. Como se pronuncia? Do you have this in a different size? Em português? Significa você tem isso em outro tamanho? Como se pronuncia? Do you have this in a different size? Em português? Significa estou apenas olhando, obrigado. Como se pronuncia? How much is this jacket? Em português? Significa quanto custa esta jaqueta? Como se pronuncia? Can I get a discount? Em português? Significa posso conseguir um desconto? Como se pronuncia? Where is the fitting room? Em português? Significa onde fica o provador? Viagens. Como se pronuncia? What time is the next train? Em português? Significa que hora sai o próximo trem? Como se pronuncia? Can you recommend a good hotel? Em português? Significa você pode recomendar um bom hotel.
Como se pronuncia? I have a reservation under my name. Em português? Significa tenho uma reserva no meu nome. Como se pronuncia? Where can I exchange money? Em português? Significa onde posso trocar dinheiro? Como se pronuncia? How far is the airport? Em português? Significa que distância fica o aeroporto? Trabalho. Como se pronuncia? What are your main responsibilities? Em português? Significa quais são as suas principais responsabilidades? Como se pronuncia? Can we schedule a meeting? Em português? Significa podemos agendar uma reunião. Como se pronuncia? What is your deadline for this project? Em português? Significa qual é o prazo para este projeto? Como se pronuncia? I'd like to apply for the job. Em português? Significa eu gostaria de me candidatar ao emprego. Como se pronuncia? Can you send me an email with the details? Em português? Significa você pode me enviar um e-mail com os detalhes? Emergências. Como se pronuncia? I need help, please. Em português? Significa eu preciso de ajuda, por favor. Como se pronuncia? Call an ambulance. Em português? Significa chame uma ambulância. Como se pronuncia? Where is the nearest hospital? Em português? Significa onde fica o hospital mais próximo? Como se pronuncia? I've lost my passport. Em português? Significa eu perdi meu passaporte. Como se pronuncia? Can you help me find my way? Em português? Significa você pode me ajudar a encontrar o caminho? Outros. Como se pronuncia? I'm learning English. Em português? Significa estou aprendendo inglês. Como se pronuncia? Can you speak more slowly, please? Em português? Significa você pode repetir isso, por favor? Como se pronuncia? What does this word mean? Em português? Significa o que essa palavra significa? Como se pronuncia? Can you speak more slowly, please? Em português? Significa você pode falar mais devagar, por favor? Como se pronuncia? How do you say this in English? Em português? Significa como você diz isso em inglês? Diálogos básicos. Como se pronuncia? Can I sit here? Em português? Significa posso sentar aqui? Como se pronuncia? Where are you going? Em português? Significa para onde você está indo? Como se pronuncia? What time is it? Em português. Significa que horas são? Como se pronuncia? Do you like this movie? Em português? Significa você gosta deste filme? Como se pronuncia? I'm sorry, I didn't understand. Em português?
Significa desculpe, eu não entendi. Quer realmente ser fluente em inglês ainda esse ano? Acesse o link na descrição abaixo.